Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, mais uma vez gravando vídeo aqui para o canal. Hoje para comentar, esse é um vídeo de opinião, um assunto bem triste, né? Que foi a questão da realização de um aborto em uma criança de 10 anos que foi vítima de abusos sexuais, né? O crime está sendo apurado, ao que parece, um dos responsáveis pelo abuso que acabou culminando na gravidez está preso, enfim. E aí as pessoas às vezes sempre me pedem opinião, me perguntam o que eu acho. Então eu vou fazer um vídeo rápido aqui para poder expor a minha humilde opinião a respeito do tema. Bom, inicialmente, em que pese a tristeza da situação, eu acredito que essa situação ela meramente mostra a culminação de algo que eu já falo no canal aqui há muito tempo, e que isso eu devo à influência do professor Olavo de Carvalho e os outros estudos que eu fiz acerca do tema. Bem, esse tema é a revolução sexual, tá? Nós sabemos que a nossa geração é vítima da revolução sexual, que começou, digamos despretensiosamente, a partir da Revolução Francesa. Se quiserem mais informações acerca disso, vão ao meu vídeo sobre a resenha do livro que se chama Libido Dominante, tá? Bem como outras influências, por exemplo, como a influência de Herbert Marcuse, da Escola de Frankfurt. Eu também tenho outra resenha no meu canal acerca desse livro, inclusive ali nos comentários vocês vão ver um debate muito interessante que eu tive com um marxista, porque sempre a desculpa deles é que nós não entendemos os livros escritos por esses caras. Bem, em razão desses argumentos que eu sempre, às vezes, recebo nos comentários, nesses vídeos, desses livros mais com essa temática, eu separei aqui alguns trechos de um livro que eu fiz a resenha que se chama A Revolução Sexual, do Wilhelm von Reich. Eu vou ler aqui alguns trechos e aí eu gostaria que aqueles que estiverem vendo o vídeo reflitam acerca do que eu vou ler para nós chegarmos à conclusão da minha opinião acerca do tema. Bom, nós temos aqui na página 47, e aqui eu peguei alguns trechos aleatórios. Diz o seguinte: para satisfazer as exigências da economia sexual, a moça não somente precisa de ter uma livre sexualidade genital, também necessita de um quarto sossegado, anticoncepcionais, um amigo potente, com vitalidade, justamente não nacional-socialista, isto é, não estruturado na negação do sexo, pais compreensivos e uma atmosfera social sexualmente afirmativa, isto é, em proporção tanto maior quanto menores forem os recursos materiais disponíveis para romper as barreiras sociais da vida sexual juvenil. Bom, vamos a outro trecho. Que quase toda criança, mesmo nas melhores famílias, já ouviu falar nisso, o que ensina a experiência analítica. Por que então não deixar de assistir? E nosso moralista sexual poderia embaraçar-nos, especialmente se lembrasse de perguntar o que é que se poderia alegar contra o fato da criança observar às vezes o ato sexual praticado por cachorros na rua, quando se esclareceu adequadamente sobre o assunto. Teríamos que reconhecer então, se quiséssemos ser honestos, que não podemos apresentar nenhum argumento contra isso, a não ser o ético. A experiência médica ensina que a repressão sexual resulta em doença, perversão ou lascívia. Vamos para outro trecho. Não se deve, porém, descuidar de dois aspectos importantes para as consequências dessa experiência infantil. Em primeiro lugar, não haveria nenhuma repressão se o menino, por exemplo, tivesse de renunciar ao desejo genital pela mãe, mas se lhe fosse permitido o jogo genital com as meninas de sua idade, bem como o onanismo socialmente.
Não se admite de boa vontade que tais jogos sexuais, brincar de doutor, sempre acontece às crianças, onde se encontra na companhia de outras, por tempo prolongado. A criança que não ousa praticar tais jogos, quando para isso tem oportunidade, é candidata certa a graves prejuízos em sua vida sexual posterior, por obedecer a princípios da educação familiar. O onanismo é condenado pela Igreja e pelos médicos sexologicamente ignorantes e moralmente dotados de preconceitos. O fato de que a luta contra o onanismo apenas aumenta a miséria, porque fortifica os sentimentos de culpa patogênicos. Aqui ele vai falar do contexto russo, e aqui o capítulo chama capítulo 1, Abolição da Família. A revolução sexual na Rússia começou com a dissolução da família. Ela se desfez radicalmente em todos os círculos da população, aqui mais, ali menos, rapidamente. Esse processo foi doloroso e caótico, causou terror e confusão, forneceu uma prova objetiva inteiramente válida para a veracidade da teoria sexual econômica sobre a natureza e a função da família compulsória. A família patriarcal é fonte de reprodução estrutural e ideológica de todas as ordens sociais que se baseiam no princípio da autoridade. Bom, eu acho que aqui já dá para ficar bem claro qual a pretensão daqueles que defendem a revolução sexual. Bem, não bastasse o livro do Reich, nós temos uma cultura que lá nos Estados Unidos sofreu um grande impacto do relatório Kinsey, que depois, na década de 80, foi mostrado que era falso. Nesse relatório Kinsey, mostrava-se que a moral sexual não era muito bem aquela defendida pelas famílias conservadoras, que no fundo todos praticamente abusavam das pessoas. Porém, Kinsey não contou que a sua pesquisa foi feita com dados de criminosos sexuais. Juntando a isso, eu sempre falo no canal acerca do imaginário, da potência do imaginário na constituição da personalidade, que também eu falo em razão da influência do professor Olavo de Carvalho. Bem, somando-se a isso, nós temos novelas, youtubers, músicas, obras de arte, né, envolvendo conotações sexuais e crianças, que já foram polêmicas aqui no Brasil. Enfim, todo o conteúdo que geralmente nos chega pela televisão. Ou seja, o fato de praticarem um aborto numa criança de 10 anos é muito triste. É muito triste, não só pelo fato do aborto, mas o fato de que, ao que parece, a criança era abusada, segundo algumas informações, o processo ainda não foi fechado, mas o que eu quero salientar é que o fato em si, o abuso, o aborto, é meramente corolário de todas as premissas que já foram dadas por esses revolucionários sexuais. E as pessoas, esses que geralmente eu vejo se chocando com o aborto, e devem se chocar, são os mesmos que permitem que seus filhos assistam vídeos de influencers e youtubers que têm no vídeo essa conotação. Qual a consequência que você acha que isso vai causar na cabeça dos jovens? Já estão causando hoje. Bom, desde a década de 50, o estímulo ao consumo da pornografia é gigantesco. Basta vocês pegarem o livro Libido Dominante, do Michael Jones, que eu tenho uma resenha aqui no canal. Inclusive, algumas plataformas de venda de livro excluíram o livro da sua plataforma, em razão de tantas verdades e conteúdos que ele traz ali. Então, a situação é muito triste, é muito deplorável. O presidente que nós elegemos, que tinha toda essa, digamos, essa pegada conservadora, infelizmente não tem se manifestado nesse sentido e tem se mostrado um excelente positivista. Tudo bem, não é aqui o tema desse assunto. Porém, o que nós temos é meramente a culminação de um processo que já existe há muitos anos, desde o início do século XX, e o que nós estamos agora recebendo a consequência
de toda essa liberalização e dessa estimulação à sexualidade. Algo muito triste, mas que nós devemos nos atentar se nós quisermos causar uma mudança profunda num espectro, pelo menos daqui a 50 anos. Espero que vocês não só demonstrem a indignação em relação ao aborto, ao abuso, mas que também se detenham e prestem atenção nas causas, naquilo que foram as causas e não meramente nos efeitos. Um abraço, até o próximo vídeo.